Meu nome é Luísa Andrade e eu tenho 34 anos. No casamento da minha irmã caçula, minha mãe enfiou um avental no meu peito na frente de todos os convidados e sibilou: "Veste isso e fica lá atrás. Se perguntarem quem você é, diz que é do buffet. Não vai me envergonhar de novo, como sempre faz." A filha que largou a faculdade e torrou o dinheiro do avô. Meu irmão Rodrigo estava bem ali, com aquele sorrisinho de canto de boca, sem falar nada, sabendo a verdade melhor que ninguém. Eu amarrei o avental. Servi bandejas enquanto todos riam e brindavam. Depois o noivo desabou na grama, convulsionando, queimando de febre, morrendo num calor de 33 graus. Enquanto todo mundo entrava em pânico, larguei a bandeja, ajoelhei e lutei para manter aquele homem vivo com as mesmas mãos que passaram 14 anos sendo chamadas de inúteis. O rosto da minha mãe ficou branco quando viu a filha que ela tinha apagado da história virar o único motivo do genro continuar respirando. O que aconteceu depois no hospital não só rasgou a mentira deles, obrigou cada um daquela família a engolir 14 anos de veneno que eles mesmos tinham espalhado. Se você já foi humilhado publicamente pelo seu próprio sangue, deixa um sim nos comentários agora. Curte e se inscreve nesse canal. A história de verdade está só começando. Para entender aquele avental, você precisa entender o dinheiro do meu avô. Na nossa casa em Uberlândia, Minas Gerais, cada um tinha um papel e esses papéis eram distribuídos cedo. Meu irmão Rodrigo, 3 anos mais velho, era o queridinho. Tudo o que ele quebrava era reposto. Tudo o que ele começava era aplaudido, mesmo quando ele nunca terminava nada. Minha irmã caçula, Júlia, 5 anos mais nova, era o bebê da casa, mimada, protegida, adorada. E eu era a que não precisava de nada. Eu me lembro de um jantar quando eu tinha 12 anos. Rodrigo estava contando alguma história de musculação da escola, balançando o garfo como um maestro, e minha mãe ria antes mesmo dele chegar na piada. Júlia tinha 7 anos, cochilando na cadeira. Eu já estava na pia lavando os pratos, porque era simplesmente ali que eu ia depois do jantar. Ninguém me designou aquilo em voz alta. Sempre tinha sido meu, por padrão. "Luísa não precisa de ajuda", minha mãe contou para uma vizinha uma vez, com aquela voz orgulhosa que mães usam. Nunca precisou. Parecia um elogio. Levei 20 anos para entender que era uma sentença. A única pessoa que me enxergava era meu avô, Ademar Andrade. Ele era um torneiro mecânico aposentado, com mãos de casca de árvore e o hábito de anotar tudo. Cada centavo que ganhava, gastava ou prometia, ia para um caderno de capa de couro azul, com a lombada gasta. Passei metade da minha infância na oficina dele, atrás de casa, entregando ferramentas, fazendo perguntas que ele realmente respondia. Quando cortei a palma da mão numa serra de fita aos 13 anos, ele não entrou em pânico. Limpou o corte, enfaixou e ficou me observando observar ele fazer aquilo. "Você não chorou", ele notou. "Você estudou." Foi naquele dia que decidi, sem contar para ninguém, o que eu queria fazer da vida. Ele tinha uma lição que repetia mais que qualquer outra, sempre batendo no caderno azul quando dizia: "Dinheiro esquece, Luísa, papel não." Quando ele adoeceu, me disse que quando ele partisse, a irmã dele, tia Neuza, ficaria com o caderno. Eu não entendi na hora por que isso importava. Entendo agora. Vô Ademar morreu em fevereiro de 2009, quando eu tinha 16 anos. Depois do velório, a família se reuniu na nossa sala e meu pai, Ricardo, leu o que Ademar tinha deixado. 150 mil reais para cada neto, para os estudos. Sem advogado, sem documento de fundo fiduciário, sem gerente de banco supervisionando nada. Só uma promessa falada entre a família, do jeito que as coisas eram feitas em casas como a nossa. Minha mãe, Marisa, deu um passo à frente antes que qualquer outro pudesse falar.
É mais simples se ficar dentro de casa, ela anunciou. Eu administro para as crianças. Eles são novos demais para lidar com esse tipo de dinheiro. Ninguém se opôs. Meu pai nunca se opunha a nada. Tia Neuza, irmã do vô Ademar, ficou sentada quieta no canto, segurando o caderno azul contra o peito como se fosse uma pessoa. Ela levou o caderno para casa dela naquela noite. Minha mãe viu aquilo sair pela porta com uma expressão que na época eu não soube decifrar. Semanas depois, perguntei para minha mãe se eu podia ver os extratos da conta. Só curiosidade. Eu tinha 16 anos e era o meu futuro naquela conta. Ela riu sem tirar os olhos do fogão. Desde quando você se preocupa com dinheiro? Deixei passar. Aquele era o meu papel, afinal. Aqui não precisava de nada, nem de respostas. Tem mais um momento daqueles anos que preciso contar, porque tudo que veio depois nasceu ali. Na véspera de eu ir para a faculdade, agosto de 2010, 18 anos, meu carro carregado, indo para a Universidade Federal em Uberaba. Minha mãe entrou na cozinha enquanto eu fazia um lanche para a viagem. Ela olhou para mim por um tempo mais longo do que ela costumava se permitir, e alguma coisa se moveu atrás do rosto dela. Você tem os olhos do meu pai, ela me disse. O pai dela, meu outro avô, tinha abandonado a família dela quando ela tinha 9 anos e nunca mais voltado. Ela limpou um copo que já estava limpo, limpou de novo. Vamos torcer para que seja só isso que você puxou dele. Ou ri, achando que era uma piadinha estranha e triste. 2 anos depois, a profecia dela se cumpriu, porque ela fez questão de que se cumprisse. Meu avô escreveu 3 nomes naquele caderno. Só 2 de nós veríamos aquele dinheiro de verdade. Eu não estava em casa quando começou. Estava a 2 horas dali, em Uberaba, no meio do 3º ano, cursando medicina, trabalhando mais duro do que já tinha trabalhado em qualquer coisa na vida. O que aconteceu em Uberlândia na primavera de 2012, eu fui juntando depois. Um pouco pela Júlia, a maior parte por uma mensagem de texto que vou contar. Rodrigo tinha 22 anos quando abriu a academia dele. Uma franquia, placa grande, inauguração com balões. Minha mãe contava para todo mundo na igreja que o filho dela era empresário. Em menos de um ano, o empresário estava R$400 mil no vermelho. Ponto ruim, conta errada, contratos de equipamento que ele nunca leu direito. Na primavera de 2012, a franqueadora estava ameaçando tomar tudo, e Rodrigo apareceu na mesa da cozinha dos meus pais chorando. Meu pai sugeriu, baixinho, que talvez Rodrigo devesse encarar aquilo, vender o equipamento, assumir o prejuízo, aprender. Minha mãe se levantou daquela mesa e encerrou a discussão com uma frase: eu não vou deixar essa família parecer um fracasso. Ela não disse que ia proteger o Rodrigo. Disse que ia proteger a aparência da família. Se eu tivesse ouvido aquela frase na época, talvez tivesse entendido o que vinha a seguir. A placa da academia foi desmontada e foi parar na garagem dos meus pais, encostada na parede. Ainda estaria ali 14 anos depois, juntando poeira como uma lápide que ninguém visita. Em julho de 2012, minha mãe sacou 160 mil, tudo o que restava da minha parte do dinheiro do vô Ademar, depois de 2 anos de mensalidade. Ela escreveu um cheque que salvou o crédito do Rodrigo, o nome dele, a história dele. A minha parte, ela gastou. Descobri em setembro, do jeito que a gente descobre um acidente de carro estando dentro dele. Entrei no sistema para me matricular no próximo semestre e a tela me travou. Letras vermelhas, pendência financeira, saldo devedor. Atualizei a página 3 vezes, do jeito que você checa um ferimento na esperança de ter lido errado. Liguei para minha mãe, sem resposta. Liguei de novo, nada. Na 4ª ligação, ela atendeu, e a voz dela estava tão calma que me deu arrepio. Nunca teve tanto dinheiro assim quanto você achava, ela disse. Mãe,
Vô falou 150 mil para cada um. Vô exagerava. Você sabe como o velho é. Eu estava parada num corredor do alojamento com a vida inteira desabando, e a pessoa do outro lado da linha soava levemente incomodada, como se eu tivesse ligado para reclamar do tempo. Desliguei e disquei para tia Neuza. Tocou 2 vezes e eu desliguei. Já me perguntei 1000 vezes por quê. A resposta honesta é que eu tinha 20 anos, e ligar para tia Neuza significava acusar minha mãe de roubo, em voz alta, para a família inteira. Significava guerra. E na nossa família, eu já sabia quem ganhava as guerras. Desliguei. Esse foi meu erro, e eu pagaria por ele durante 14 anos. Fui para casa no fim de semana seguinte para resolver cara a cara. Entrei pronta para a briga e descobri que a briga já tinha acontecido sem mim. Minha mãe tinha passado a semana no telefone. Quando cheguei naquela sala, minha tia já tinha me ligado para pôr juízo em você, filha. Meu tio já tinha ouvido como eu tinha torrado o dinheiro do coitado do Ademar e jogado fora meus estudos. A história já estava em todo lugar, crescida, usando o meu nome. É isso que eu preciso que você entenda sobre a minha mãe. Ela nunca discutia com a verdade. Ela só contava a versão dela primeiro, para todo mundo, e deixava o ímpeto da família fazer o resto. Quem fala primeiro é dono da sala. Entrei como vítima e encontrei a cadeira do réu já puxada, esperando por mim. Todo mundo já sabe o que você fez, Luísa. Ela disse quase gentilmente. Não piora as coisas mentindo. Meu pai estudava o carpete, e na escada, no 3º degrau, estava a Júlia, 15 anos, abraçando os joelhos, olhando para a família dela com olhos grandes demais para o rosto. Ela ouviu tudo naquela noite. Guarda isso, porque importa depois. Saí para o carro e fiquei sentada no escuro, tremendo, e meu celular acendeu. Uma mensagem do Rodrigo. Eu devolvo antes que alguém descubra. Só não conta pra mãe que eu sei. Li aquilo umas 30 vezes. Meu irmão sabia. Sabia para onde o dinheiro tinha ido, sabia o que a história estava encobrindo, sabia o que aquilo estava me custando, e a única preocupação dele era gerenciar quem descobriria o quê. Ele nunca devolveu 1 centavo. Nunca mandou mais uma palavra sobre isso. Não respondi. Fiz o que o vô Ademar tinha me ensinado. Tirei um print e guardei. Papel não esquece, nem celular. Eu tinha a verdade no bolso e uma irmã de 15 anos, dormindo lá em cima, que ainda acreditava que a família dela era boa. Explodir tudo aquilo significava explodir o mundo dela também, sem nenhuma prova, além de uma mensagem e a minha palavra contra a máquina da minha mãe. Escolhi engolir. Eles passariam 14 anos chamando aquilo de desistência. No fim de outubro, tranquei a matrícula na universidade. Minha colega de quarto ficou olhando eu fechar a mala, a única que eu tinha levado. Você vai mesmo embora? Não, eu disse. Eu tô começando. Deixei o jaleco de medicina dobrado em cima da cama. Da próxima vez que a minha família visse do que eu era capaz, um homem estaria morrendo na grama. Aqui está como recomeçar do zero de verdade se parece. Parece um bar de esquina na zona leste de Uberaba, crachá com o nome e sapato confortável. De dia, eu servia prato e enchia xícara de café, e aprendia que a mesa 9 sempre reclamava de tudo, não importava o que você trouxesse. À noite, 3 vezes por semana, eu sentava numa sala de curso técnico, correndo atrás do certificado de socorrista, porque era a porta mais rápida de volta para a medicina, que não exigia um dinheiro que eu não tinha mais. 6 meses depois, fiz meu primeiro plantão numa ambulância. O chefe da equipe olhou para mim, 21 anos, tentando não sair vibrando das botas, e estendeu uma mão do tamanho de um prato de jantar. Vieira, Nelson Vieira, fica perto, novata. Por 2 anos, rodei as noites com o Vieira. Ele tinha um ritual. Antes de sair em qualquer chamado,
batia 2 vezes no teto da ambulância. Para dar sorte, ele dizia, 700 noites, 2 batidas cada uma. Aprendi mais sobre medicina, medo e seres humanos naquela ambulância do que em qualquer sala de aula desde então. E o Vieira aprendeu coisas sobre mim que eu nunca disse em voz alta, que eu tinha largado a faculdade sem largar o sonho. Que tinha uma história sobre mim lá em casa que não batia com a mulher fazendo massagem cardíaca numa vala às 3 da manhã. Numa noite, voltando vazios de um chamado, ele quebrou um silêncio longo. O que quer que tenham falado de você lá em casa, a estrada discorda. Depois me disse que eu ia voltar a estudar nem que ele mesmo tivesse que preencher as inscrições. Você foi feita para a estrada longa, Andrade. Naquele fevereiro de 2014, Júlia fez 17 anos, e eu fiz uma coisa que virou um ritual meu. Comprei um cartão de aniversário, escrevi umas linhas e mandei para o endereço da nossa casa, o único que eu tinha. Ela ainda morava com meus pais e todo o outro canal com a minha família tinha silenciado. Aposto que 17 combina com você. Sinto muito estar perdendo isso, escrevi. Nenhuma resposta veio. Disse a mim mesma que ela estava ocupada. Era adolescente. Adolescente não responde carta. No ano seguinte, mandei outra. E no outro, todo ano, um selo diferente cada vez, enviados para o silêncio. 12 cartões em 12 anos. Nunca recebi uma palavra de volta. E nunca parei de mandar. Alguma parte de mim precisava que ela soubesse que eu não tinha sumido de propósito. Eu não sabia que os cartões nunca passavam da caixa de correio. Enquanto isso, eu ia me reconstruindo aos trancos. Meus 2 anos de créditos transferiram para uma faculdade estadual. Trabalhava, rodava as noites, estudava nas brechas. Em maio de 2016, aos 24 anos, me formei em enfermagem e ciências biológicas como base. Nas fileiras de cadeira dobrável reservadas para a família, minha torcida era o Nelson Vieira e a esposa dele. Antes da cerimônia, eu tinha colocado uma placinha de papel em 2 cadeiras vazias. Família reservada, por uma esperança boba e teimosa. 10 minutos antes do cortejo, fui lá e tirei eu mesma, dobrei e guardei no bolso. Tem coisa que a gente para de pedir para o universo. 3 semanas depois, uma carta da Faculdade de Medicina em Belo Horizonte mudou meu endereço para o futuro. Eu tinha passado e fiz mais uma última bobagem, cheia de esperança. As faculdades de medicina fazem uma cerimônia de jaleco branco no começo do 1º ano. O dia em que você veste o jaleco pela primeira vez. O dia em que as famílias choram na plateia. Mandei um convite para os meus pais, meu nome impresso, a data, o campus, prova em tinta oficial exatamente do que a desistente tinha virado. Disse a mim mesma que, fosse lá o que minha mãe acreditasse, ela não podia discutir com um papel timbrado. 10 dias depois, voltou. O envelope ficou na minha caixa de correio, fechado, e na frente, com a letra inclinada da minha mãe, 3 palavras: devolver ao remetente. Não foi o correio. Foi ela. Fiquei parada nas caixas de correio por um bom tempo. Depois dobrei o envelope em 4, enfiei atrás da minha identidade na carteira e parei de bater naquela porta. Pelo mesmo motivo que meu avô guardava o caderno. Papel não esquece. Você já foi a única pessoa da sua família que sabia a verdade? Uma palavra nos comentários. Sim ou não. Eu leio todos. Os 10 anos seguintes da minha vida, minha família não sabe de nada, então vou resumir. 3 momentos, só isso. O primeiro, no 2º ano de medicina, a primeira vez que fiquei numa sala de trauma e ouvi um médico declarar hora de óbito e entendi que aquele trabalho ia custar alguma coisa para sempre, e escolhi ele mesmo assim. O segundo, residência. Entrei para a emergência em Belo Horizonte. 3 anos de noites que fizeram a ambulância parecer coisa leve. Em algum momento do 2º ano, comandei meu primeiro código e recuperei o pulso de um homem que todo mundo já tinha desistido em silêncio.
Quando o coração dele voltou a bater, fui para a sala de material e chorei por 90 segundos e depois voltei ao trabalho. É assim que é o trabalho. O terceiro, junho de 2023, 31 anos. Assinei meu contrato como médica emergencista titular num hospital em Belo Horizonte. A desistente, com crachá dizendo Doutora Luísa Andrade. Na minha carteira, atrás daquele crachá, 2 papéis mais antigos continuavam vivendo, um envelope dobrado e uma carteirinha de socorrista vencida que eu nunca consegui jogar fora. Uma pessoa daqueles anos importa para essa história. Odete Nogueira e eu fizemos residência juntas, o tipo de amizade que só se constrói às 4 da manhã sobre uma catástrofe compartilhada. Em 2024, ela pegou um emprego de volta na cidade natal dela, Uberlândia. Mundo pequeno lá embaixo, ela disse, me abraçando de despedida. Vem me visitar, eu nunca planejei ir. Então, numa noite de fevereiro de 2026, eu estava indo para o carro depois de um plantão, quando meu celular acendeu com um nome que eu nunca tinha deletado: Júlia. Fiquei parada na garagem e deixei tocar 2 vezes antes do meu dedo encontrar a tela. Luísa, 29 anos agora. E a voz dela ainda me acertava como se ela tivesse 15 anos na escada. Sou eu vou casar. Dia 18 de abril. Uma pausa. Eu não me importo com o que aconteceu antes. Eu quero minha irmã lá. Não consegui falar por um segundo. 14 anos de silêncio. E ela abriu com a única frase capaz de passar por todos os muros que eu tinha construído. Ela falou rápido, nervosa. O nome dele era Bruno Ramos. Ele era bombeiro. Eu ia amar ele. O casamento seria numa fazenda, perto de Uberlândia. E então, bem antes de desligarmos, a voz dela mudou. Ficou mais baixa, cuidadosa. Tem umas coisas nessa casa que eu preciso te perguntar, ela disse. Depois do casamento. Que coisas? Depois do casamento, ela repetiu. E alguma coisa no jeito que ela falou me disse para não insistir. Por favor, só vem. Fiquei sentada no carro por 20 minutos depois daquilo, com as mãos no volante, sem ir a lugar nenhum. Disse sim, antes de conseguir me convencer do contrário. Na noite antes de dirigir, arrumei um vestido, azul escuro, embora só fosse pensar no porquê daquela cor muito tempo depois. Um presente e um conjunto de regras que fiz eu mesma repetir, até soarem como uma oração. Aparecer para Júlia, não dever nada a eles, sair inteira, não estava levando cartão de visita, não estava levando meu jaleco, não ia ali para provar nada pra gente que tinha me devolvido minha prova, lacrada. Por puro hábito, chequei o kit de primeiros socorros no porta-malas, do jeito que outras pessoas checam a fechadura da porta. 300 quilômetros entre minha vida e a história deles, 3 horas pela BR-050. Em algum ponto depois da metade do caminho, a placa da saída para Uberaba surgiu e passou pelo retrovisor, e minhas mãos apertaram o volante sem eu pedir. O rádio encheu o carro com uma voz animada demais. Gente, hoje vai parecer janeiro lá fora. Estamos com 33 graus, recorde de calor para abril. Se hidratem, deem uma olhada nos vizinhos. 33 graus em abril, no interior de Minas. Lembro de pensar, alguém vai desmaiar num casamento ao ar livre hoje. O local apareceu no fim de uma estrada de terra pouco depois das 2 da tarde. Uma fazenda restaurada, tendas brancas, convidados já chegando aos poucos. E ali estava minha mãe, atravessando a grama na minha direção com algo branco nas mãos. Não era um abraço de boas-vindas. 14 anos, e Marisa Andrade não me abraçou. Ela fechou a distância na frente de um grupo de convidados que chegavam cedo. Primos, uma tia que eu reconheci, gente equilibrando taças, deu um passo perto demais e enfiou um avental dobrado no meu peito com força suficiente para eu pegar no reflexo. Veste isso e fica lá atrás,
ela disse baixo e rápido, um sibilo disfarçado de sussurro, mas no tom certo para a plateia mesmo assim. Se perguntarem quem você é, diz que é do buffet. Não vai me envergonhar de novo, como sempre faz. Aqui largou a faculdade e torrou o dinheiro do avô. 14 anos reduzidos a uma frase entregue como instrução de guarda-volumes. Atrás do ombro dela, Rodrigo, agora com 37 anos, óculos escuros empurrados para o cabelo, assistia a tudo aquilo com um sorrisinho de canto que não se dava ao trabalho de esconder. Ele sabia, sempre soube, e ficou ali parado, deixando ela falar. Ninguém, naquele pequeno grupo de parentes, corrigiu. Por que corrigiriam? Passaram 14 anos bebendo a versão dela. Olhei pro avental, branco, tipo profissional, ainda dobrado em vincos retos, recém-saído da embalagem. Ela não tinha pego emprestado do buffet numa emergência. Ela tinha comprado aquilo. Tinha planejado isso antes de eu sequer entrar na estrada de terra. Eu tinha me preparado para a hostilidade. Não tinha me preparado para a coreografia. Aqui está o que eu quero que você entenda sobre os 10 segundos seguintes, porque são os que as pessoas mais perguntam. Amarrei o avental, não porque eu estava quebrada, mas porque, pela janela da casa da fazenda, eu via um lampejo de branco. Júlia no vestido dela, acenando para mim com as 2 mãos, como se tivesse 15 anos de novo. E eu tinha feito uma promessa a mim mesma, numa garagem em fevereiro. Aparecer para Júlia. Aquele dia era dela. Uma bandeja não me define. A necessidade deles de me entregar uma é que define eles. Consegui 5 minutos com minha irmã antes da engrenagem do dia engolir ela. Ela me abraçou tão forte que minhas costelas estalaram e não sabia de nada sobre o avental, e eu deixei assim. E o te coloquei na mesa da família. Ela disse, radiante, bem do meu lado. Escrevi seu nome no cartão, eu mesma. E tinha escrito mesmo. Descobri depois. Luísa, com a letra arredondada dela, tinta roxa. Só que quando a organização das mesas foi montada, aquele cartão roxo não estava mais na mesa da família. Estava na mesa 12, perto da porta da cozinha. Alguém tinha trocado. Fiquei ali olhando meu nome na letra da minha irmã, exilado no caminho. E guardei aquilo. Mão pequena deixa marca pequena. A cerimônia começou às 4, embaixo de um céu sem misericórdia nenhuma. Foi bonita. Quero dizer isso com todas as letras, porque foi mesmo. Júlia brilhava, e o noivo dela, Bruno Ramos, 31 anos, ombros largos, terno escuro, olhava para ela como se ela fosse a resposta de uma pergunta que ele fazia a vida inteira. Ele também me parecia, aos meus olhos, um problema. Ao redor, os convidados se abanavam e brincavam. Atrás de mim, um padrinho resmungou que Bruno tinha saído de um plantão de 24 horas no dia anterior. Combatera um incêndio na quinta-feira à noite e uma ressaca hoje. Alguém riu. Eu observava o noivo e a médica dentro de mim, começou um inventário silencioso. Ela nunca me pediu licença para funcionar. O rosto dele não estava só corado de dia de casamento, estava vermelho escuro e seco. Com 33 graus, de terno preto, a testa daquele homem não tinha brilho nenhum suor. A mão dele tremia visivelmente quando ele colocou a aliança no dedo da minha irmã, e quando se inclinou para o beijo, mais parecia lastro do que paixão, como se ela estivesse segurando ele em pé, sem dormir, desidratado. Pelo menos 2 doses de cachaça. Eu tinha visto ele durante o coquetel antes da cerimônia. Pulou o almoço, alguém tinha dito, de pé no sol cheio. Minhas pernas realmente começaram a se mover. Eu ia procurar água para ele, sombra, inventar um motivo, e uma mão fechou no meu cotovelo. As bandejas, Luísa. Minha mãe, sorrindo para a plateia, aço por baixo. Os convidados estão esperando. Então, eu servi bandejas. E 20 minutos dentro do coquetel, aconteceu. O momento do gancho, aquele que vou ouvir até morrer. Uma senhora de cabelo prateado, vestido lilás,
cara acolhedora, claramente a mãe do noivo, tocou o braço da minha mãe enquanto eu passava com uma bandeja de canapés e perguntou, gentil, e quem é essa aqui? Minha mãe se virou, olhou direto para mim e sorriu o sorriso de anfitriã. Essa é a moça do buffet, ela disse. É muito boa. Conceição Ramos me agradeceu com carinho pelos canapés. Meu pai achou algo fascinante no fundo do copo. Rodrigo levantou o drink até a boca para esconder o sorriso, e a conversa fluiu ao redor de mim como água em torno de uma pedra. Coloquei a bandeja na mesa mais próxima. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes, o que de alguma forma piorava tudo. Desamarrei o avental, fiquei parada, e então amarrei de novo. Não por ela, pela Júlia. Só mais uma hora. Essa hora nunca teve chance de ser comum. Antes, porém, tia Neuza me encontrou perto da cerca, na beira do gramado, enquanto o sol se inclinava para o oeste. 79 anos, bengala numa mão, afiada como sempre atrás dos óculos. Ela segurou minha mão com as duas dela e apertou 3 vezes devagar, como um código. Eu nunca acreditei numa palavra daquilo, ela declarou, sem se dar ao trabalho de explicar do que estava falando. Nós duas sabíamos. Depois se inclinou mais perto, e a voz dela baixou para algo só meu. Seu avô sabia contar. Lembra disso. Tia Neuza, o que isso cu? O fotógrafo gritou do outro lado do gramado, chamando os padrinhos para a luz. E então, da fila de fotos, o som de um copo se estilhaçando. O copo bateu na grama antes dele. 30 metros dali, Bruno Ramos oscilou entre a terceira e a quarta foto. Resmungou algo que fez o padrinho rir, e as palavras dele se desmancharam de vez, as sílabas fora de ordem, e os joelhos dele pararam de ser joelhos. Oh, calma, cara. Um padrinho segurou nele, ainda sorrindo. Alguém traz água pro noivo. Homem não aguenta bebida. Eu já estava correndo. Não lembro de decidir. Larguei a bandeja e nunca mais carreguei nada para minha mãe desde então. Caí de joelhos na grama ao lado dele. Bruno, Bruno, olha para mim. Nada por trás dos olhos dele além de neblina. Pele escaldando embaixo da minha palma, seca, seca como forno, em 33 graus, depois de um dia sem água e sem sono. O pulso dele martelava rápido e fraco. Fala arrastada. Confusão. Aquilo não era bebida e não era desmaio. O cérebro dele estava cozinhando. Eu sou médica emergencista, anunciei para o círculo de rostos atônitos, e as palavras pousaram de um jeito estranho. A primeira coisa verdadeira sobre mim dita naquele gramado o dia todo. Chamem o SAMU, fala insolação. Vai, agora. Julia chegou como uma tempestade de branco, o vestido se arrastando na grama, gritando o nome dele, e eu segurei o pulso dela antes que ela sacudisse ele. Julia, eu peguei ele. Preciso de você, mas preciso que faça o que eu mandar. A multidão fez o que multidão faz. Tentou matar ele com boa intenção. Mãos tentando levantar ele. O tio de alguém veio correndo com um copo d'água, mirando na boca de um homem confuso demais para engolir. Um afogamento esperando para acontecer. Ouvi minha própria voz cortar tudo aquilo, plana e alta. Ninguém move ele. Nada na boca dele. Eles obedeceram uma mulher de avental de buffet. Todos, menos um. Ele precisa de hospital. Rodrigo empurrou para frente. Óculos escuros no chão. Pânico deixando ele alto. Só bota ele no carro. A gente leva pro pronto-socorro. É mais rápido que... Rodrigo. Não levantei a voz. 14 anos. E essas foram as primeiras palavras que eu disse direto pro meu irmão. Você move ele antes de eu resfriar. Você tá carregando ele pro velório. Ele parou. Meu irmão, que nunca tinha cedido a mim uma vez sequer na vida, ficou ali com a boca aberta e recuou. Aqui está o que a maioria das pessoas não sabe sobre insolação. O hospital importa menos que a temperatura. Cada minuto acima da linha vermelha,
O cérebro sofre um dano que não volta. Você resfria primeiro, transporta depois. E a 9 metros dali, brilhando na luz dourada, estava a resposta. As baldes de gelo mantendo o champanhe gelado. Você e você, tragam esse balde de gelo para mim. As garrafas caíram na grama com baque surdo. Empacotei gelo onde os vasos grandes passam perto da pele, pescoço, axilas, virilha. Tirei o paletó dele, ensopei guardanapos de pano em água gelada e cobri ele. Julia, Jello. As 2 mãos, onde eu te mostrar, não para. Ela trabalhou do meu lado, rímel escorrendo, mãos firmes, minha irmã até a medula. Então as costas dele arquearam e a convulsão tomou ele. Em algum lugar atrás de mim, uma mulher gritou. Os mitos antigos vieram rastejando. Segura a língua dele, ele vai engolir a língua, e eu bloqueei as mãos que se estendiam com o antebraço. Nada na boca dele. Vira, me ajuda a virar ele. Deitamos ele de lado, protegi as vias aéreas e a cabeça dele. E contei. 40 segundos. Pareceu 1 ano. A convulsão afrouxou, deixou ele mole e respirando, e voltei direto pro gelo. Peguei o objeto mais próximo com superfície plana, a bandeja de prata que eu tinha carregado a tarde inteira, e abanei ele. Ar em movimento sobre pano molhado. A bandeja que minha mãe me armou virou instrumento para salvar o genro dela. Em algum lugar da multidão, eu sentia ela assistindo. Não levantei os olhos. 12 minutos, alguém disse quando as sirenes finalmente floresceram sobre o campo. 12 minutos que eu tinha comprado com gelo de champanhe e pano de mesa. A ambulância do SAMU atravessou o gramado rápido com a maca e eu passei o caso do jeito que passaria no meu próprio setor. Colapso testemunhado, estado mental alterado, pele quente e seca, insolação de esforço, resfriando desde o primeiro minuto, uma convulsão, 40 segundos, autolimitada, bombeiro, plantão de 24 horas ontem, baixa ingestão de líquido, álcool a bordo, ele é de vocês. Os 2 paramédicos trocaram um olhar por cima da maca. Civil não fala aquela língua. Um deles, sem dizer nada, estendeu um par de luvas, e eu enfiei num movimento de 1 segundo, de quem já fez isso 10.000 vezes. O chefe da equipe veio da cabine para ajudar a carregar. Um homem grande, já grisalho nas têmporas, e parou no meio do passo. Olhou para mim por 3 segundos inteiros. Depois se esticou devagar e bateu 2 vezes na lateral da viatura. Andrade. Um sorriso rasgou o rosto de Nelson Vieira como um amanhecer. Você conseguiu, né? Eu assenti. Não consegui muito mais que isso. Ele olhou a cena, o casamento, o gelo, o avental ainda amarrado numa mulher que ele tinha visto pela última vez 12 anos atrás, de uniforme de socorrista, e balançou a cabeça uma vez, espanto e aritmética acontecendo por trás dos olhos dele. Depois o trabalho o chamou de volta, e as portas engoliram o Bruno, e as luzes giraram. Do meu lado, ouvi a voz da minha mãe, pequena e perdida, perguntando a ninguém em particular. Conseguiu o quê? Ninguém respondeu. A mão da Júlia se fechou no meu pulso. Vem comigo, ela implorou. Por favor, você é a única que sabe o que está acontecendo. 3 de nós fomos de carro para o hospital, Júlia, minha mãe e eu. 25 minutos, nenhuma palavra. A emergência do Hospital Regional Santa Rita naquela noite era uma zona de guerra sob luz fluorescente. Calor recorde, mais um engavetamento na rodovia. O painel de status brilhava vermelho. Macas enfileiradas no corredor e a equipe se movendo naquela velocidade específica que eu conheço de dentro. Fomos empurrados para a sala de espera com o resto da família Ramos, que chegou numa caravana de pavor minutos atrás de nós. Uma enfermeira de triagem descia a lista com a minha mãe, coletando informação familiar. Quando chegou em mim, eu tinha acabado de responder uma pergunta clínica por cima do ombro da Júlia. A caneta dela pausou. E a senhora? Minha mãe respondeu antes de eu conseguir. Ela
Ela estava ajudando no buffet. A caneta da enfermeira pairou 1 segundo a mais sobre o formulário. Mesmo ali, mesmo com o genro dela, atrás daquelas portas, o primeiro reflexo da minha mãe foi manter a mão na história. A cabeça da Júlia virou devagar na direção da nossa mãe, e alguma coisa no rosto da minha irmã começou, silenciosamente, a se fechar. Esperamos. Os ramos rezavam, num nó de mãos dadas. Meu pai chegou com o Rodrigo e ficou parado na parede como um homem esperando sentença. 20 minutos se arrastaram. Então as portas da área de tratamento se abriram e uma médica de jaleco saiu varrendo a sala com os olhos, chamando "Família do Bruno Ramos", e os olhos dela cruzaram a multidão, prenderam e voltaram para mim. Drara Odete Nogueira parou de andar. Drara Andrade. As palavras caíram naquela sala de espera, como uma pedra em água parada. A cabeça da minha mãe virou de repente. Odete atravessou o espaço entre nós rápido. Graças a Deus. Preciso da sua ajuda. O socorrista falou que alguém fez resfriamento em campo. Foi você. Me conta como foi. Estamos lotados. Tenho o caso da rodovia em 3 salas e quero o histórico dele direto da fonte. Colapso. Às 17h32, comecei. E caímos naquele ritmo que 2 médicos de emergência caem. Rápido e limpo. Início do resfriamento, duração da convulsão, tendência do estado mental, histórico de ingestão. Ela assentia junto. Disparou 2 perguntas e me puxou para as portas. Olhei para trás uma vez. Minha mãe estava parada absolutamente imóvel no meio da sala de espera, uma mão segurando o encosto de uma cadeira. Os lábios dela entreabertos. O peito dela parado. Em algum lugar sob meu externo, um nó de 14 anos soltou exatamente um pedaço da corda. As portas marcadas "Só equipe" se fecharam atrás de mim, na cara dela. Lá dentro, o trabalho era trabalho. Bruno estava ligado aos monitores, temperatura central caindo do outro lado da montanha, soro correndo. Odete me passou os números e eu dei a ela cada minuto do gramado. Ela se virou para a residente, e as enfermeiras sem baixar a voz. Olha essa tendência. Quem resfriou ele em campo recuperou o cérebro dele de volta. Um aceno na minha direção. Essa foi a doutora Andrade. Ela fez residência comigo em Belo Horizonte. Os monitores apitavam a garantia constante deles. A temperatura dele estava voltando para casa. Teria um preço. Rabdomiólise pela convulsão e pelo calor. Iam vigiar os rins dele por 2 dias. Mas o homem com quem minha irmã tinha casado ia acordar sendo ele mesmo. Pela janela interna, além do posto de enfermagem, eu conseguia ver as portas da sala de espera. E, através das vidraças pequenas, uma figura parada imóvel, encarando o lugar onde eu tinha sumido. Por 14 anos, eu tinha sido a que ficava do lado de fora daquela porta. Voltei para traduzir a boa notícia em palavras humanas para os Ramos. Ele está estável, está resfriando, vão vigiar de perto. Vocês o veem hoje ainda à noite. Conceição Ramos segurou minhas mãos e apertou, chorando de alegria, agradecendo repetidas vezes. Depois se virou para minha mãe, radiante, sem querer dizer nada além de alegria. A senhora nunca contou que sua filha era médica. A sala de espera ficou quieta num raio de 3 metros. Cada Andrade e cada Ramos olhou para minha mãe. E Marisa Andrade, encurralada por 14 anos da própria arquitetura, com a verdade parada na frente dela, usando luvas de hospital, levantou o queixo e reforçou o muro. Deve ter algum engano, ela disse com um risinho quebradiço. Ela fez um curso de auxiliar de enfermagem, faz uns anos. Quero que você sente com essa frase do jeito que eu tive que sentar. Não foi um pedido de desculpas, nem sequer silêncio. Foi uma reforma. Diante do testemunho de uma colega e de um paciente vivo, minha mãe escolheu reformar a mentira em tempo real, na frente de testemunhas. Porque, depois de 14 anos, a história não era mais algo que ela contava. Era algo que ela era. Então,
O que você acha que minha mãe faz agora? Tipo A, se você acha que ela finalmente pede desculpa. B, se ela dobra a aposta de novo. C, se ela joga meu irmão debaixo do ônibus para se salvar. Deixa sua letra nos comentários. Eu te aviso já, eu mesma teria errado. Porque antes da minha mãe conseguir dizer outra palavra, as portas se abriram de novo. E a Odete saiu com uma atualização para as famílias. E sem saber, uma bola de demolição. Ele está indo bem, ela informou para os Ramos e Andrade reunidos. Muito bem, considerando. E vocês tiveram sorte. Um aceno na minha direção. Fácil. Colegial. Catastrófico. A doutora Andrade é uma das melhores emergencistas com quem eu fiz residência em Belo Horizonte. O resfriamento em campo é o motivo dele estar falando essa noite, em vez de estar entubado. Ela sorriu para todos e voltou pelas portas, para sempre sem saber o que tinha acabado de fazer. Curso de auxiliar, conheça médica titular. Meu pai fez um som que eu nunca tinha ouvido dele e baixou o rosto nas duas mãos. Conceição Ramos olhou de mim para minha mãe e de volta, fazendo uma conta que ela não gostou de fazer. Rodrigo estudava os azulejos do chão com concentração tremenda. E Júlia, minha irmã, ainda de vestido de noiva às 9 da noite numa sala de espera de hospital, se levantou da cadeira, com uma calma terrível. Fala de novo, ela convidou nossa mãe, a voz nivelada de um jeito pior que gritar. Fala curso de auxiliar, mais uma vez. Silêncio. Júlia puxou o celular, olhou para alguma coisa na tela e guardou de volta. Mãe, Rodrigo, sala de família. Agora, os dois. Ela se virou para o nosso pai. Você também, pai. Hospitais mantêm salas pequenas para as famílias. 4 cadeiras, luz suave, uma caixa de lenço, uma porta que fecha. Salas construídas para pior notícia. Minha irmã tomou uma feito uma general, e nós 5 nos apertamos num espaço desenhado para o luto e reaproveitamos para outro tipo de cirurgia. Júlia não sentou. Ficou de pé perto da porta, braços cruzados sobre a renda branca, e começou pelo pequeno. Quem trocou o cartão roxo? Minha mãe piscou. O quê? Eu escrevi o lugar da Luísa eu mesma. Mesa da família, do meu lado. Ele foi parar na mesa 12, perto da cozinha. Os olhos da Júlia não se moviam. É uma pergunta pequena, mãe. Começando pelo pequeno. O silêncio se esticou 3 segundos além do normal, e aquele silêncio foi a resposta. Minha mãe se recompôs com a arma que ela usou a vida inteira comigo. Ataque disfarçado de ferida. Hoje é o seu dia de casamento, e você quer me interrogar por causa de um cartãozinho de nome? Seu marido está numa cama de hospital, e essa família é... Essa família, Júlia repetiu baixinho, é exatamente do que a gente vai falar. Eu não tinha planejado fazer aquilo ali. Mas existe um momento em que você carregou uma coisa por 14 anos e a sala onde ela pertence finalmente existe. Peguei meu celular, abri um print mais velho que alguns casamentos e coloquei o celular virado para cima na mesinha. Novembro de 2012. O nome do Rodrigo no topo. Eu devolvo antes que alguém descubra. Só não conta pra mãe que eu sei. Ninguém tocou no celular. Ninguém precisou. Rodrigo leu de cabeça para baixo e eu vi 14 anos de andaime desabarem dentro do meu irmão em tempo real. O sorrisinho do gramado tinha sumido como se nunca tivesse existido. Ele se sentou, afundou numa das cadeiras de luto. E quando finalmente falou, a voz saiu rachada no meio. A academia, ele conseguiu dizer. Era o dinheiro da academia. Mãe pegou do fundo da Luísa. E eu descobri, e eu. Ele olhou para mim, e eu honestamente acredito que foi a primeira vez na vida adulta dele que meu irmão me olhou de verdade. 14 anos, Luísa. Eu vomitei na manhã da sua formatura. Ninguém falava de você, então eu disse a mim mesmo que aquilo nunca tinha acontecido. Ele tirou o relógio do pulso, o pesado que tinha comprado quando a academia ia bem, e colocou na mesa como um homem esvaziando os bolsos antes de uma sentença.
Gesto inútil, gesto verdadeiro. O rosto da minha mãe tinha atravessado vários países durante aquilo e se instalado em algum lugar frio. Ela virou o jogo com a habilidade de longa prática. Certo, queixo erguido. Eu peguei do fundo, porque tinha menos ali do que seu avô prometeu. Ele era um velho, exagerava, e eu fiz o que tinha que fazer com o que realmente... A porta se abriu. Tia Neuza estava no vão, meio sem fôlego, bengala numa mão. A mensagem da Júlia tinha chegado a ela 40 minutos antes. Ela morava a 20 minutos dali, e na curva do outro braço, envolto num pano de prato como se fosse algo sagrado, uma forma que eu não via há 17 anos. Ela desembrulhou o caderno de capa de couro azul e colocou na mesa ao lado do relógio do Rodrigo, já aberto numa página que ela tinha marcado. 3 nomes na letra cuidadosa de um mecânico: Rodrigo, Luísa, Júlia. Ao lado de cada um, em tinta esmaecida nas bordas, R$ 150 mil. Datado, assinado. Cada registro fechado com aquele traço duplo que o vô Ademar usava quando um número era definitivo. Meu irmão conferia tudo 2 vezes, tia Neuza declarou, olhando só para minha mãe. Você só ficou contando com o fato de ninguém checar. E então, ela acrescentou o detalhe que eu não sabia, o que fechou a última saída. Você me pediu esse caderno, Marisa. Primavera de 2013. Disse que ia guardar com segurança junto dos papéis da família. O queixo da tia Neuza se levantou. Eu falei que ele estava seguro onde já estava. Minha mãe tinha sabido que o caderno existia, sabido o que ele provava, e tentado, em silêncio, 1 ano depois da mentira, recolher aquilo. Assisti minha mãe ler o próprio nome na letra do sogro morto, o número exato, a data, o traço duplo, e assisti o momento em que os muros acabaram. O que saiu dela então não foi confissão, foi uma erupção. A frase mais verdadeira que ela disse em 14 anos, e era pior que o roubo. E eu fiz o que fiz porque eu sabia que você ia desistir de qualquer jeito. A voz dela saiu solta, crua, apontando para mim por cima de uma mesa de provas. Você sempre ia desistir. Você é igualzinha ao meu pai. Ali estava. Não pânico, não a academia, não a dívida, não um verão desesperado. Um veredito, proferido, quando eu tinha 12 anos, para uma menina que tinha os olhos do avô errado. O dinheiro não tinha criado a história dela sobre mim. A história dela sobre mim que tinha escolhido, de quem o dinheiro era descartável. A sala absorveu aquilo. Júlia tinha a mão na boca. Rodrigo encarava o caderno. E então, meu pai, Ricardo Andrade, 40 anos de silêncio complacente, um homem de quem eu nunca tinha ouvido uma frase difícil completa, falou para a mesa, baixinho, do começo ao fim. Eu vi o envelope em 2016, o convite da faculdade de medicina antes de voltar. Ele se forçou a levantar a cabeça e olhar para mim. E eu segurei ele nas mãos, Luísa. Seu nome estava impresso, e eu coloquei de volta, porque sua mãe já tinha escrito em cima, e eu... A respiração dele ficou irregular. Eu escolhi uma casa quieta em vez da minha filha. Não existe versão disso que eu mereça ser perdoado ficando quieto agora. Minha mãe se sentou, não se abaixou, sentou de repente, como o corpo cedendo o que a boca não cedia. As mãos dela ficaram no colo e ela encarou os 3 nomes no caderno. E pela primeira vez na minha vida, minha mãe não tinha versão para oferecer. Naquela quietude, Júlia falou bem baixinho, sem olhar para cima. Mãe, tem uma caixa no seu armário. Eu achei em janeiro. A cabeça da minha mãe subiu rápido, e no rosto dela eu já tinha visto minha mãe brava, encurralada, triunfante, fria. Nunca tinha visto medo. E eu me levantei. Podia ter encerrado ali. Tinha a sala, o caderno, a mensagem, o envelope, as testemunhas e 14 anos de frases guardadas. Cada palavra que eu já tinha engolido estava alinhada atrás dos meus dentes,
e todo mundo naquela salinha de luto se preparou para elas. "Vou ver como o noivo está", eu disse, e saí. Júlia me alcançou no corredor, a renda sussurrando contra o piso, e segurou meu pulso. "Você não quer saber o que tem na caixa? Eu já sei", eu disse. Fui eu que mandei. O corredor de UTI depois das 11 da noite é um país à parte. Luz fraca, bipes de monitor, o mundo reduzido a um corredor. Júlia e eu sentamos lado a lado num banco feito para más notícias. E minha irmã, ainda de vestido de noiva na própria noite de núpcias, finalmente me perguntou as coisas que vinha guardando desde fevereiro. Depois trocou comigo a metade dela da verdade. "Janeiro", ela começou. Eu estava vasculhando o armário da mãe procurando o enfeite de bolo da vovó, o que ela prometeu para o meu casamento. Prateleira de cima. Atrás dos álbuns de foto, tinha uma caixa de sapato. As mãos dela torceram a renda no colo. 12 envelopes, Luísa. Sua letra, carimbados todo fevereiro. 2014 e 2015, todos. Cada um. Ela se forçou a dizer o resto olhando para mim. Nenhum aberto. 12 aniversários. Ela deixou eu acreditar que você esqueceu todos, um por um. 12 cartões enviados para o que eu achava que era silêncio. Nunca foi silêncio. Era um muro com minha mãe atrás dele, interceptando cada um. Então, quando eu te liguei em fevereiro, Júlia continuou, não foi só um convite, foi um experimento. Ela riu, molhada e trêmula. Eu não confiava na caixa. 29 anos da versão da mãe contra uma caixa de sapato. Eu precisava ver vocês duas na mesma sala com os meus próprios olhos. Eu disse a mim mesma, se a história sobre você for verdade, eu vou ver. E se não for, ela parou. Depois voltou 14 anos para trás, pelo pedaço que eu nunca soube que ela carregava. E eu estava na escada, naquela noite. Vi-me 12. Terceiro degrau. Eu ouvi você falar do dinheiro, e ouvi a mãe, e eu tinha 15 anos, e estava com medo, e escolhi esquecer. Os olhos dela transbordaram. Eu jantei todo dia com as pessoas que te apagaram. Preciso que você saiba que eu não sabia, mas também preciso parar de fingir que eu nunca desconfiei. Coloquei o braço em volta da minha irmã caçula e sentamos com tudo aquilo. A caixa, a escada, os 12 fevereiros, até uma enfermeira aparecer numa porta. "Senhora Ramos", ele acordou. "Está perguntando por você." Um sorriso pequeno. O noivo dela, Bruno Ramos, apoiado na cama, fios no peito e gelo no sangue, parecia exatamente o que era, um bombeiro profundamente ofendido de estar do lado errado de um resgate. Ele segurou minha mão, num aperto que não devia nada à fraqueza, e agradeceu do jeito que homens como ele agradecem, breve e completo. A Júlia me contou que tinha uma irmã, ele acrescentou, olhando entre nós, a voz ainda áspera nas bordas. Ela nunca disse que a irmã dela era o motivo de eu ir conseguir conhecer meus filhos um dia. Falei que os rins dele e eu íamos ser correspondentes por uns dias. E ele riu, e doeu, e ele riu mesmo assim. Os Ramos entraram ao redor dele, uma família que me conhecia há 6 horas, se fechando ao meu redor como se eu sempre tivesse tido um lugar ali. Foi quando eu levantei os olhos e vi, no fim do corredor, parada bem imóvel debaixo da placa de saída, minha mãe segurando a caixa de sapato. Ela tinha saído do hospital e voltado, dirigido até em casa no escuro, subido no armário e voltado carregando a prova contra si mesma com as 2 mãos, do jeito que se carrega algo frágil. Ela esperou eu ir até ela. Isso também era novo. 5 minutos, ela pediu. Posso ter 5 minutos? Ou tenho 5? Ficamos de pé perto da janela no fim do corredor, as luzes do estacionamento fazendo pequenos sóis no vidro, a caixa entre nós no parapeito. De perto dava para ver o que o tempo tinha feito com ela, os cantos da tampa gastos e amolecidos, o papelão felpudo nas bordas. Aquela tampa tinha sido levantada e fechada de novo,
Várias vezes, por anos. Você guardou, eu disse. Não conseguia ler, mas também não conseguia jogar fora. Minha mãe olhou para a caixa, e o rosto dela fez algo complicado e devagar, como gelo decidindo se desmanchar. Quando finalmente falou, não foi um pedido de desculpas. Foi algo menor e mais verdadeiro. Eu não sei como ser errada por 14 anos, Luísa. Eu acreditei nela. Talvez seja a frase mais honesta que minha mãe já disse na vida. Peguei a caixa. Pesava quase nada. 2 envelopes e 14 anos. E eu não a abracei. E eu não a absolvi. E eu não fiz a cena que talvez ela estivesse preparada para encarar. Os 5 minutos eram para você, eu disse. O que acontece agora tem condições. Deixei ela parada na janela com as mãos vazias. No estacionamento, à 1 da manhã, coloquei a caixa de sapato no banco do passageiro do meu carro e depois fiz uma coisa que não consigo explicar direito. Puxei o cinto de segurança por cima dela e travei. 12 fevereiros, viajando presos com segurança. Fiquei sentada ali no escuro, mãos no colo, tendo terminado de provar as coisas pela primeira vez em 14 anos. Meu celular acendeu. Rodrigo, 10h04 da manhã. Eu quero devolver. Tudo. Me fala como. Olhei para a mensagem por um bom tempo. Como você devolve uma década? Guardei o celular, liguei o carro e dirigi para o hotel com meu passageiro de papelão, deixando a pergunta para o dia seguinte. 2 dias depois, respondi. Num barzinho na zona leste de Uberaba, numa mesa que escolhi de propósito. Rodrigo chegou cedo, coisa que nunca tinha acontecido na nossa infância. Parecia um homem que não dormia direito, o que parecia justo. Ele entrou no boxe na minha frente e olhou ao redor para o laminado e o vapor do café, sem entender onde estava. Eu trabalhava aqui, mencionei, e vi aquilo cair sobre ele. De dia. Essa é a mesa 9. Reclama de tudo. A garçonete serviu nosso café. 14 anos atrás, aquela tinha sido a minha mão, meu bule, aquela mesma mesa. Agora eu era cliente. Alguns círculos a gente fecha em silêncio, só para si mesmo. Rodrigo tinha vindo com um número pronto, 160 mil reais. Ele passara as noites fazendo a conta com juros. Queria transferir. Queria saber para onde mandar. Não para mim, eu disse. Ele piscou. Luísa, eu devo. Você deve o dinheiro do vô Ademar a um propósito. Ele tinha um. Foi roubado dele. Mexi meu café. Você vai montar um fundo de estudos para os filhos da Júlia e do Bruno quando eles vierem. Nome deles no fundo. Você alimentando por cronograma, por escrito, onde a família inteira possa ver. Encarei os olhos dele. Escreve isso, Rodrigo. Papel não esquece. Ele me encarou, e depois, meu irmão, 37 anos, assentiu devagar, e alguma coisa nos ombros dele baixou uns 2 centímetros, como um homem finalmente recebendo uma sentença que ele consegue cumprir. E o dinheiro é a parte fácil, acrescentei. Você vai falar isso em voz alta, para todo mundo que ouviu a versão dela. Não num grupo de zap, com sua voz. Ele não discutiu, fez só uma pergunta, baixinho, girando a xícara no pires. E a mãe? Mãe tem direito a uma pergunta. Liguei para ela do carro antes de entrar na rodovia rumo a Belo Horizonte, do estacionamento, de propósito. A casa dela não era um lugar que eu estava pronta para pisar, e a minha vida em Belo Horizonte não era um lugar que ela tinha ganhado o direito de ver. O estacionamento era o tamanho certo para nós duas. Ela atendeu no segundo toque, o que me disse que ela estava segurando o telefone. Eu falei, sem negociação na voz, porque não havia nenhuma. A família faz um almoço de domingo, primeiro domingo de cada mês, toda a órbita de Uberlândia. As mesmas tias e tios e primos que passaram 14 anos bebendo a versão dela sobre mim. No próximo, ela ia se levantar na frente de todos e responder uma pergunta em voz alta, do começo ao fim. Dizer para que o dinheiro realmente foi. Silêncio na linha, depois, menor, na frente de todo mundo.
Você contou a história para uma sala, mãe. Você vai corrigir para uma sala. Deixei o silêncio ficar. Também falei o resto. Ela e o Rodrigo iam procurar um terapeuta de família e ir por conta própria, porque escolheram, não porque eu forcei. Eu não estava exigindo lágrima e não estava exigindo discurso. Estava exigindo que a verdade fosse entregue para a plateia original, no volume original. A pausa na linha durou tanto que cheguei a checar a tela para ver se a ligação tinha caído. 1º domingo de maio, minha mãe disse. Ela desligou antes de eu ouvir a voz dela fazer o que quer que fosse fazer. Dizer sim e se levantar naquela sala de jantar eram 2 montanhas diferentes, eu sabia. Dirigi de volta para Belo Horizonte sem nenhuma certeza de que ela ia subir a segunda. No dia 3 de maio de 2026, fiquei de pé na sala de jantar dos meus pais pela primeira vez em 14 anos. Quase no exato ponto onde, em outubro de 2012, eu tinha entrado como vítima e encontrado a cadeira do réu esperando. O mesmo papel de parede, a mesma mesa com as tábuas extras para companhia. As mesmas tias e tios, mais velhos agora, equilibrando o prato. Fiquei perto da porta. Hábito antigo, sentido novo. E eu fico nas salas por escolha agora. E saio delas do mesmo jeito. Os pratos de sobremesa estavam circulando quando minha mãe se levantou e bateu, sem nada na mão, contra o copo, porque as mãos dela não estavam firmes o suficiente para segurar uma colher. A sala se acomodou, curiosa. 14 anos atrás, Marissa Andrade começou. Eu contei para essa família uma história sobre minha filha Luísa. A voz dela ficou nivelada por exatamente uma frase, e depois teve que lutar por ela. Eu disse que ela tinha gastado o dinheiro do avô e desistido da faculdade. Isso era mentira. Eu peguei o dinheiro, tudo que sobrava, dei pro, e a voz dela quebrou no meio, bem em cima do nome do meu irmão, e ela teve que parar e reconstruir. Pro Rodrigo, pra academia. E aí eu contei a história que vocês todos lembram, e a cada ano ficava mais fácil continuar contando. E eu continuei contando. Ela olhou ao redor da mesa para os rostos deles. A tia que tinha me ligado para pôr juízo em mim. O tio que repetia a história em cada feriado desde então. Todos muito quietos. Luísa se pagou a faculdade sozinha, sem ajuda nenhuma. Depois medicina. Ela precisou respirar fundo. Ela é médica emergencista em Belo Horizonte. Ela salvou a vida do Bruno no casamento. Tudo o que vocês ouviram antes disso, vocês ouviram de mim. Ela se sentou. Ninguém aplaudiu, ninguém se mexeu por um segundo. Minha tia, a alcaguete, encarava o café como se quisesse entrar dentro dele. Esse era o ponto. Não era uma performance para ser aplaudida. Era uma correção publicada na mesma sala do erro original. E o silêncio depois era o som de 14 anos sendo reorganizados na prateleira. Rodrigo se levantou em seguida e disse a parte dele. Mais curta, mais simples, pior para ele e melhor por isso mesmo. Depois, na garagem, meu pai veio até a janela do meu carro e me passou um envelope, um de verdade, meu nome escrito com a letra cuidadosa e cheia de desculpa dele. Você não precisa ler hoje, ele disse, e recuou sem esperar nada em troca, o que, para Ricardo Andrade, já era um tipo de crescimento por si só. Li aquela noite. Não é meu para publicar. Só vou dizer que não era uma defesa, e que ele tinha se inscrito nas sessões de terapia também, embora eu nunca tivesse pedido isso dele. Julia correu atrás do meu carro na garagem, acenando com 2 envelopes pequenos, rindo e chorando ao mesmo tempo, e me fez trocar pela janela o endereço novo dela, em tinta roxa, pela minha promessa. Você nunca mais manda nada para essa casa, ela declarou. Em algum ponto da BR-050 rumo ao norte, a saída para Uberaba surgiu e passou pelo retrovisor, na direção contrária dessa vez, e eu finalmente deixei fazer o balanço do que a verdade tinha comprado e do que não tinha. Comprou de volta meu nome.
Não comprou de volta 14 natais, ou as 2 cadeiras vazias numa cerimônia de jaleco branco, ou uma única das 700 noites em que uma garota rodou de ambulância, se perguntando se a família dela algum dia pensava nela. O registro foi corrigido. Os anos simplesmente se foram. Ninguém devolve uma década pedindo desculpa. E perdão. As pessoas ficam me perguntando se eu perdoei eles, como se fosse um interruptor. Não é. Perdão não é uma porta em que você bate uma vez. Você tem que continuar aparecendo. Foi isso que eu disse para minha mãe, e é a única promessa que fiz para ela. Não que a porta está aberta, mas que ela existe, e que sou eu quem fica com a chave. Nos limites da cidade, meu celular vibrou no banco. Júlia, uma palavra. Café da manhã. 2 semanas depois, num sábado ensolarado no meio de maio, minha cozinha em Belo Horizonte cheirava a bacon e café, e eu estava de pé no meu próprio fogão, usando meu próprio avental, azul escuro, aliás. Tenho exatamente um, e nunca pensei na cor, até a Júlia apontar para ele e depois para a caixa de sapato no balcão e levantar uma sobrancelha. O mesmo azul de um certo caderno. Pense o que quiser. Parei de discutir com símbolos. Júlia e Bruno deram uma passada a caminho da lua de mel adiada. Bruno, liberado pelos médicos, rins oficialmente perdoados, se instalou na minha pia e começou a lavar as panelas contra minhas objeções. Regra da casa lá no quartel, ele me informou. Quem não cozinha, lava. O homem que quase morreu se casando com a minha família, completamente à vontade na minha cozinha. A vida é estranha na direção certa às vezes. Depois que os pratos foram tirados, Júlia colocou a caixa de sapato no meio da minha mesa de cozinha. Ok, ela disse. Do mais antigo para o mais novo. Abrimos em ordem. 12 envelopes, 12 fevereiros, 12 selos diferentes. Alinhamos os selos na borda da mesa, conforme íamos abrindo. Uma pequena linha do tempo de papel dos anos que a caixa tinha engolido. Júlia leu cada cartão em voz alta. Foi a sensação mais estranha, ouvir minha própria letra voltar para mim na voz da minha irmã, a socorrista exausta de 2014. A estudante de medicina de 2017, que só conseguia comprar um cartão com um gatinho desenhado. A residente de 2021, escrevendo às 4 da manhã, depois de um plantão. Quando ela abriu o de 2019, uma nota de R$ 100 caiu na mesa. O ano da formatura dela. Compra a foto de Beca e Capelo para você. A mim, de 22 anos, tinha escrito. Me manda uma algum dia. Júlia largou o cartão e chorou. Chorou de verdade pela primeira vez em tudo aquilo. O casamento, o hospital e a sala de família inclusos. Com a nota na mão, e 8 anos de amor não entregue espalhados pela mesa, Bruno passou o pano de prato para ela em silêncio, e a deixamos chorar o tempo que precisasse. Depois ela se levantou, tirou o 13º cartão da minha geladeira, o de fevereiro desse ano, o primeiro em 12 anos a realmente chegar até ela, o que ela tinha trazido de Uberlândia, e grudou na porta da geladeira com um ímã, bem no centro. Esse mora aqui, ela anunciou. A luz do fim de tarde entrava de lado quando meu celular acendeu no balcão. Uma mensagem da minha mãe. Sem palavras, só uma foto. O caderno azul, aberto na página, com os 3 nomes, em cima de uma mesinha baixa, ao lado de uma caixa de lenço e 2 cadeiras. A mobília inconfundível de um consultório de terapeuta. Ela tinha levado o caderno junto. A primeira sessão dela. Papel não esquece. E agora, aparentemente, também vai em terapia. Olhei para a foto por um tempo. Depois virei o celular de bruços no balcão, ao lado da fileira de 12 selos, e peguei a garrafa térmica de café, porque a xícara da minha irmã estava vazia, e ela estava ali bem do meu lado. E as pessoas na sala vêm antes das pessoas na porta. Eu respondo a mensagem hoje à noite, talvez, no meu tempo. A porta está aberta, exatamente o quanto eu escolhi abrir.
e a chave fica comigo. Isso não é frieza. Essa é a lição inteira. A do buffet, minha mãe me chamou uma vez. Ela não estava totalmente errada. Na minha própria cozinha, para as pessoas que nunca deixaram de ser minhas, eu sirvo. Então agora eu pergunto para vocês: se fosse você, depois da mentira, do caderno, da caixa de cartões de aniversário, sua mãe ganha o Natal, você abriria a porta o resto do caminho? Ou uma fresta é tudo que ela mereceu? Me conta o motivo nos comentários. Eu leio os longos 2 vezes. E se essa história chegou até você na hora certa, se inscreve nesse canal, porque tem muita gente por aí que foi apagada da própria família e a história dessas pessoas merece ser contada.